Olá pessoal, mais uma vez gravando vídeo aqui no canal e hoje eu venho fazer uma curta resenha, né, e também, lógico, uma indicação desse livro do historiador Johann Huizinga, que é o Outono da Idade Média, que está sendo lançada nessa edição acessível aqui pela Penguin. Bom, quem não conhece esse livro, ele foi fortemente indicado aí pelo professor Olavo de Carvalho por tratar de uma análise da mentalidade do período ali do final da Idade Média, né? Durante um tempo, esse livro esteve fora, né, de edição. As edições que se encontravam extremamente caras, né, rebuscadas, eram edições ilustradas, enfim. Essa aqui não é uma edição dessa, mas ela contém todo o texto, né? Eu já vi livros como a edição desse Outono da Idade Média, aproximadamente de R$ 1.000. Enfim, essa edição é acessível e contém todo o texto. E é extremamente interessante. Bom, quem acompanha esse canal sabe que eu tenho algum interesse, né? Dentre os interesses que eu possuo, é o período da Idade Média. Eu já fiz lives sobre os livros da Regine Pernoud, né? A indicação, a Idade Média, o que não te ensinaram. Eu fiz uma live há muito tempo sobre a Inquisição e, apesar de não haver vários vídeos aqui, esse é um assunto do meu interesse, então eu estou fazendo essa indicação aqui dessa obra. O autor ele vai dizer aqui bem no prefácio da primeira edição qual que é a tentativa que ele faz com essa obra aqui, o que ele tenta expor. E lembrando que essa obra é uma obra que foi publicada no início do século XX. Não obstante, ela ainda possui relevância, né, no que se refere a esse tema. Não só pelo subsídio que ele possui, as referências, mas também pela forma literária utilizada por esse autor holandês. Este livro é uma tentativa de ver os séculos XIV e XV não como o anúncio do Renascimento, mas como o final da Idade Média, o último sopro da civilização medieval, como uma árvore com frutos muito maduros, completamente desenvolvida. A proliferação de formas de pensar antigas e coercivas em lugar da sempre viva, semente viva do pensamento, o fenecimento e o enrijecimento de uma civilização rica. Esse é o conteúdo principal dessas páginas. Ao escrever esse livro, era como se meu olhar estivesse voltado para as profundezas de um céu noturno, mas de um céu tomado de vermelho de sangue, pesado e bravio, de um cinza chumbo ameaçador, cheio de um falso brilho cúprico. Ao rever o escrito, surge a pergunta: se o meu olhar tivesse repousado por mais tempo nesse céu noturno, talvez as cores turvas tivessem se dissolvido em pura clareza. Mas parece que o quadro, agora que o delineei e o colori, tornou-se mais sombrio e menos sereno do que pensei vê-lo quando iniciei o trabalho. Com a atenção sempre voltada para o declínio e o esgotamento e fenecimento, é muito fácil deixar que a sombra da morte se lance sobre todo o trabalho. O ponto de partida dessa obra foi a necessidade de entender melhor a arte de Van Eyck e de seus seguidores, compreendê-los em sua relação com toda a vida da época. Inclusive é essa obra que está na capa do livro. Então, ao invés de, como alguns historiadores escrevem livros sobre a Idade Média entrelaçados a um personagem principal, aqueles fatos que circundam a vida do personagem, o Johann Huizinga ele vai fazer essa análise do pensamento específico de como era naquele momento. Então ele vai falar da veemência da vida, das convenções do amor. Então ele faz a citação de longas passagens aqui de como o amor era visto na Idade Média, daquelas ordens de cavalaria feitas para a defesa do amor,
né, das mulheres que eram oprimidas, ele vai falar sobre a representação dos sagrados, os tipos de vida religiosas, inclusive sobre o fenecimento desses tipos ah, de arte, né? Então ele diz em certo momento da obra que as obras que foram remanescentes desse período eram obras ligadas a pessoas que tinham a coisas sublimes e a pessoas que tinham condições, né? Mas ele tenta também trazer a questão de como era a arte cotidiana, né? Como ela é espelhava. Ele vai fazer lá ao final do livro uma análise bem interessante sobre a capacidade de representação da arte pictórica e da prosa. E quem representa melhor qual parte histórica e, por exemplo, que a pintura representa melhor um aspecto e a prosa, por exemplo, quando se trata de questões cômicas, questões críticas, ela possuía uma capacidade maior de representação ali daquele momento, né? E dessa mentalidade daquele período. Inclusive, os dois últimos capítulos vai falar da palavra, justamente da imagem, e do advento da nova forma, que é justamente a nova forma que estaria delineada ali pelo Renascimento. Então, para quem tem interesse nesse tema, é uma obra muito interessante. Eu achei muito fácil de ser lida com essas análises, essas citações sobre temas de cavalaria. Então, assim, ela é bem abrangente e foca na região da França e Holanda, naquela ponto específico da Europa. Bom, também Inglaterra, enfim, mas é mais nesse ponto da Idade Média focalizado nessa parte da Europa. Então, quem tem interesse nesse tipo de assunto, aqui fica a minha indicação do Johann Huizinga, O Outono da Idade Média. Um abraço e até a próxima.